para podermos contemplar a beleza da sua santidade, a glória do seu poder, podermos desfrutar disso, como a irmã Valéria falou, no texto de Paulo, obteve do Senhor grande misericórdia, porque ele era um perseguidor da igreja. Ele alcançou a misericórdia do Senhor, a ponto de um perseguidor agora levar aquela fé que uma vez ele perseguiu. E agora poder estar pregando o Evangelho que ele uma vez se levantou para perseguir. E é essa grandiosidade do nosso Deus, que ele tem misericórdia. Irmãos, eu gostaria de estar convidando a igreja a abrir suas Bíblias na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 1. Segundo de Pedro 3, 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Aqui ele vai falar da vinda do Senhor. Amém? Diz assim na minha introdução: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado no dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vista que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Amém? Irmãos, tem um texto aqui que os irmãos não precisam abrir agora. Eu vou estar lendo, que está em Tessalonicenses. Tessalonicenses 5:1 diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Irmãos, aqui nós temos 2 apóstolos do Senhor, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. E eles estão falando um assunto em comum. Eles estão falando para 2 lugares diferentes, mas um assunto comum, que é a vinda de nosso Senhor. O apóstolo Pedro, na sua palavra, ele diz assim: Amados, essa é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar em vossas lembranças a vossa mente esclarecida.
Paulo diz que não havia necessidade de que ele falasse sobre a vinda do Senhor, mas eles mesmos estavam inteirados de que a vinda do Senhor viria como um ladrão de noite. Ou seja, o que isso quer dizer? Que os apóstolos sempre estavam lembrando a igreja, estavam sempre reavivando no coração da igreja, nos irmãos, nas famílias, sobre o fato de que Jesus Cristo um dia viria novamente. Aquele mesmo que veio pela primeira vez, que pagou o preço, aquele que nos deu a redenção pela sua obra, pelo seu sangue, agora que foi para o Pai, que morreu na cruz, que ressuscitou no terceiro dia e que foi aos céus, é o mesmo que virá novamente. É o mesmo que um dia virá dos céus novamente, a fim de se encontrar com a sua igreja, a fim de se encontrar com aqueles que nele esperam, a fim de se encontrar daquele que tem esperança no seu nome. Então os apóstolos eles faziam, eles sempre comentavam sobre esses assuntos, eles sempre falavam sobre o fato de que Cristo iria vir novamente, e eles consideravam isso como uma profecia, como uma promessa, e acima de tudo como um fato que iria realmente acontecer, que iria realmente, em um dado momento da história, o Senhor daria sua palavra de ordem, ressoada a última trombeta, o Senhor descerá dos céus. E como diz em Tessalonicenses, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, seremos arrebatados, ou seja, levados ao encontro do Senhor nos ares. E isso é um fato, isso é algo que acontecerá. Mas havia um grande problema, principalmente isso que Pedro relata aqui na sua carta, que havia pessoas que escarneciam disso. Aliás, o escárnio às Escrituras tem crescido, tem aumentado. Isso é uma prova de que é um sinal de que realmente a palavra de Deus fala a verdade, de que é verdadeira. O escárnio, a palavra de Deus, piadinhas sobre a palavra, várias coisas têm crescido muito entre as pessoas. Por pastores também, que querem alterar a Bíblia. Querem alterar a Bíblia. Tem pessoas que querem alterar, como a irmã Valéria bem lembrou. Tem pessoas que querem atualizar, mas, ou seja, o que é atualizar? Dar um novo significado às Escrituras. Querendo mostrar que o que as Escrituras falam é muito duro, vamos amenizar um pouco, então vamos mudar o que diz a Escritura. Também as piadinhas com respeito à palavra têm aumentado, Mas, principalmente sobre a vinda do Senhor, haveriam escarnecedores. O que é a palavra escarnecedor? Aquela pessoa que tira sarro, que zomba, zombadores, em outras traduções diz zombadores. Iriam zombar pelo fato da igreja transmitir às pessoas que Cristo viria novamente. Então esses zombadores, eles começariam a zombar, a tirar sarro, a escarnecer pelo fato de a igreja falar, olha, Cristo que morreu na cruz virá novamente. Mas o apóstolo Pedro está escrevendo isso para quem? Para a igreja. Porque de alguma forma dá para entender o que nos escritos de Pedro, no relato de Pedro, que esses zombadores, esses escarnecedores estavam conseguindo mexer com a igreja de alguma forma. Estavam conseguindo fazer com que a igreja perdesse um pouco daquela esperança, falava, é mesmo, está demorando. Por que demora tanto? Por que está demorando tanto? Se o Senhor prometeu em voltar, lembremos que nos primeiros séculos ali, a igreja já esperava a vinda do Senhor. Tanto que teve alguns que estavam parando até de trabalhar. O Senhor já está vindo mesmo, não precisa trabalhar mais. E o apóstolo Paulo envia a carta dizendo que, olha, a vinda do Senhor virá como ladrão, mas não será agora. Então, vamos pensar na vida do Senhor, mas continue trabalhando. Aquele que não trabalha, que não coma também. Mas de alguma forma, esses escarnecedores conseguiam mexer, conseguiam com seus escárnios, com a sua lógica humana, fazer com que a igreja, talvez, tivesse um pouquinho de dúvida sobre isso.
Por isso que o apóstolo Pedro diz: amados, essa segunda epístola que eu vos escrevo, lembrando que a primeira epístola de Pedro, nós estamos na segunda, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Que lembrança que ele tenta dizer? Mateus 24, o Senhor foi bem claro em dizer que voltaria novamente. Ele tenta despertar com lembranças, Atos 1, que o Senhor Jesus diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então os apóstolos, através da palavra do Senhor e dos escritos dos profetas, ele tentava esclarecer para a igreja. Então ele diz assim: amados, essa segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E muitas vezes eram escarnecedores que conheciam isso, que conheciam que o Senhor prometeu em voltar, o Senhor prometeu que viria novamente. Mas como o tempo iria passando e o Senhor não vinha, eles começaram a zombar disso. Onde está a promessa da sua vinda? O Senhor não disse que viria, onde está a sua vinda? Desde que os nossos pais dormiram, os antigos, os antepassados dormiram, os céus e a terra continuam da mesma forma, não mudou nada. Aí também há todas as coisas aí, o pecado está aí, as coisas estão aí, mas cadê a sua vida? O Senhor não veio ainda. E o apóstolo Pedro vai dizer: porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, no dilúvio. O apóstolo Paulo ele vai estar lembrando das épocas anteriores ao dilúvio. Quando Noé, pregador da justiça, falava que havia de vir um grande dilúvio ao construir da arca. E a mesma coisa estava acontecendo como aconteceu naquela época de Noé. As pessoas estavam o quê? Zombavam do que Noé falava, zombavam da construção da arca. Olha, nós não vemos uma gota de chuva, como você pode estar construindo uma arca? E Noé falava: Deus trará o dilúvio sobre a terra. E as pessoas zombavam. Da mesma forma, hoje, os apóstolos do Senhor falam da vinda do Senhor Jesus. E a mesma coisa acontece, as pessoas zombam. Olha, como que vai vir? Não tem mudança nenhuma, não há mudança. Os céus continuam os céus, a terra continua a terra. Não há mudança nenhuma. Mas as coisas estão mudando. As coisas estão mostrando a cada dia que a vinda do Senhor está próxima. Os dias contam a outro dia que a vinda do Senhor está próxima. Nós estamos vendo a todo momento sinais acontecendo. Não só sinais da natureza, mas do próprio homem. O homem tem cada vez mais sendo, como as Escrituras diz, egoístas, avarentos, jactanciosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, buscando mais as coisas da terra do que as coisas dos céus, se preocupando mais com as coisas terrenas do que com as coisas da eternidade. Esses são sinais que nós podemos ver a todo momento. Por que nós vemos que está assim, desta forma, a sociedade? Nós vendo que as pessoas estão com mais atração pelo engano do que sendo atraídas pela verdade. Nós podemos ver que muitas pessoas estão com aversão à verdade e dando ouvido à mentira. Esses são sinais. As coisas estão acontecendo. E por mais que nós podemos falar, não está acontecendo nada, está acontecendo a cada dia. Cada dia mais está próximo da vinda do nosso Senhor. E a palavra de Deus diz que é tão certo isso que o tempo ele anda para frente. Dificilmente o tempo anda para trás. Aliás, somente uma vez o tempo andou para trás, sabia disso? Que foi na época que Deus disse para o profeta Isaías e falava para o rei Urias que ele ia morrer.
E aí Urias começou a chorar, Uzias, né, começou a chorar, e o Senhor falou: pede-me alguma coisa, né, que eu te acrescentarei 15 anos na sua vida. Aí ele falou assim: olha, que o relógio de a casa adiante, todo mundo sabe o que vai acontecer, porque o dia anda para frente, eu quero ver andar para trás. 10 graus, né? 10 graus para trás. E o Senhor fez com que o relógio retrocedesse. Mas não é comum, né? Isso foi um milagre, foi a obra do Senhor. O Senhor fez com que o tempo voltasse, mas o tempo geralmente vai para frente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a vossa salvação está agora mais próxima à vinda do Senhor do que quando no princípio nós cremos. Ou seja, quanto tempo você crê no Senhor? Tem 10 anos, tem 15 anos, tem 20 anos. Então, naquele momento que você passou a crer no Senhor, que você creu no Senhor Jesus, foi inserido no corpo do Senhor, até agora já passaram um tempo, ou seja, hoje está mais próximo do que aquele dia. Então, irmãos, o tempo está andando, e o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor vier do céu ao ressoar da última trombeta, dada a voz do arcanjo e dada a ordem de Deus, o Senhor virá, está mais próximo a cada dia. E por que os apóstolos sempre falavam disso? Porque nós vimos aqui Pedro falando na sua carta, Paulo dedica um tempo para falar, e Paulo fala muitas vezes sobre isso. Por que eles falam sobre isso? Para que o nosso pensamento esteja nas coisas futuras, para que nossa mente esteja naquele que realmente tem poder sobre todas as coisas, para que nós realmente buscamos as coisas do alto, porque nós sabemos que as coisas da terra, por mais importantes sejam, elas vão passar. Elas têm um tempo determinado, mas vão passar. Mas e as coisas eternas? A igreja tem se preocupado com isso. Nós muitas vezes temos realmente dado importância de que o Senhor virá. Como diz a palavra, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a todos os que amam a sua vida. Mas de alguma forma esses escarnecedores, eles têm realmente uma lábia, eles têm uma lógica humana que age através das suas convicções. E eles de alguma forma estavam conseguindo com isso contagiar a igreja. Foi por isso que o apóstolo Pedro fala sobre despertar neles a lembrança esclarecida. Eles já tinham esclarecimento sobre isso, mas conforme o tempo estava passando, conforme o Senhor não vinha, conforme não havia nenhum sinal assim que eles pudessem falar: olha, agora sim, agora não tem mais o que fazer, agora o Senhor vem. Eles estavam cada vez mais deixando de acreditar, de crer, de que realmente o Senhor Jesus viria, apesar de ser uma promessa fundamentada e inabalável do Novo Testamento, a vinda do Senhor. E como nós temos aguardado? Porque deliberadamente, ele diz assim, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer no mundo daquele tempo afogado em dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido enteselados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, a terra e tudo que nela há existem serão atingidos. Irmãos, dá para entender que a vinda do Senhor será um acontecimento global. Será um acontecimento que atingirá todas as nações de uma só vez. Por isso que a palavra de Deus diz que quando o Senhor vier em glória, o sol perderá sua claridade. Porque se nós notarmos o sol agora, ele brilha aqui no Brasil. Ele está brilhando, se você olhar lá fora, o sol está brilhando. Mas será que nesse mesmo momento está brilhando lá no Japão? Não, porque lá está de noite. E ao mesmo tempo, quando o sol está brilhando lá, não está brilhando aqui.
Por quê? Porque ele tem, por mais grandioso que seja o sol, a Terra ela vira e o sol atinge uma parte do planeta a cada momento. Já quando o Senhor Jesus vier, será um acontecimento que todas as nações verão ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o Senhor vier, nós aqui enxergaremos a vida do Senhor. Quem estiver no país mais distante daqui, enxergará também a vida do Senhor. E os apóstolos sempre falam sobre isso para que a igreja tivesse essa esperança na vida do Senhor e não deixasse se decair dessa esperança, por mais que tivesse pessoas que fossem zombar disso, que fossem falar: não, eu não acredito que o Senhor virá, eu não acredito que esse dia chegará, eu não acredito que esse dia acontecerá. Isso é um conto que é dito desde nossos pais para fazer com que nós para nos transmitir medo, para nós ficarmos segundo o que diz as religiões. Mas o apóstolo Pedro, que foi um apóstolo que viu o Senhor, que participou de tudo que o Senhor Jesus começou a fazer e a realizar, viu, testemunhou a obra de Cristo, testemunhou os ensinamentos de Cristo, testemunhou a morte do Senhor Jesus, testemunhou a sua ressurreição no terceiro dia. Esse mesmo apóstolo testemunhou o Senhor Jesus dizendo que ele virá novamente. E quanto que as notícias que estão chegando até nós estão conseguindo abafar esse fato no nosso coração. Quanto que as coisas que chegam até nós, as informações, as notícias, as zombarias, chegam até o nosso coração, o quanto está conseguindo tirar essa esperança do nosso coração de que o Senhor Jesus virá do céu e nós nos reuniremos com Ele e estaremos para sempre com o Senhor. Quantos de nós temos, como o apóstolo Pedro diz aqui no versículo 12 do mesmo capítulo, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a mesma promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quantos de nós estamos esperando esse novo céu e nova terra? E quantos de nós temos esperança verdadeira de que esse fato ocorrerá? Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Quando o apóstolo Pedro está dizendo aqui novos céus e nova terra, não está dizendo que vai ser uma nova terra, realmente Deus vai fazer do nada uma nova terra. Não, mas essa mesma terra que nós a conhecemos, ela passará por um momento de transformação pelo fogo. Ela passará por um momento que os elementos, imagine aço, imagine ferro, que são coisas que parece que não se incendeiam, agora serão incendiados pelo fogo, se derreterão, se fundirão. E esse mesmo mundo que nós conhecemos, essa mesma terra, Deus fará dela uma nova terra. Deus fará dela uma nova terra. E esse céu que nós conhecemos hoje, esse mesmo céus, Deus fará dele um novo céu e uma nova terra. Irmãos, e aonde habita o quê? A justiça. A justiça habitará no novo céu e na nova terra, onde o Senhor estará para sempre conosco. Irmãos, pode perceber, eu não sei se você percebeu, mas vai passando o tempo, nós vamos realmente perdendo um pouco da esperança dessas coisas. Nosso coração começamos a pensar as coisas com pensamentos lógicos. Nós começamos a pensar as coisas com pensamentos de sabedoria humana. Nós começamos a ver as coisas e falar: não, é impossível o Senhor vir, o Senhor não vem. Nós começamos a pensar: eu acho que essa promessa do Senhor não se cumprirá. As Escrituras dizem que o Senhor virá, mas Ele não virá. Eu acho que o Senhor nos abandonou aqui. Acho que o Senhor deixou nós aqui e cada um vive por si mesmo. Cada um anda por sua própria conta. E não é isso que a Bíblia, que as Escrituras, que a Palavra de Deus mostra. Pelo contrário, a Palavra de Deus mostra um Deus que tem cuidado a cada dia da sua igreja.
Mostra que Deus tem a cada dia alertado a sua igreja para que essa igreja fique firme, inabalável na esperança da promessa do Senhor. Mostra que Deus a cada dia tem guardado a sua igreja livrada do mal. Mostra que a cada dia Deus tem operado ricamente na sua igreja. E mostra que o Senhor tem aplicado a sua palavra na igreja e continuará aplicando até a vinda do Senhor. Para que essa igreja esteja firme, inabalável, crendo nessa promessa do Senhor. E que o Senhor virá novamente. E que o Senhor, dada a voz do arcanjo, ressoada a última trombeta, virá dos céus. E os que estiverem mortos, todas as pessoas que já morreram em Cristo, de todas as épocas que houve, ressuscitarão. Haverá uma ressurreição em massa. Essas pessoas ressuscitarão dos mortos. Mas, só que nesse dia que o Senhor virá, será um dia. E o que acontecerá? Terá pessoas esse dia, vivas. E aqueles que estiverem vivas, nesse dia preciso que o Senhor vier, serão retiradas, serão arrebatadas para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, é algo, Deus ele promete algo que é eterno, né? Algo que não pode passar, algo que o tempo e as épocas não conseguem colocar uma pedra em cima. Pelo contrário, a palavra de Deus é eterna. E essa é a promessa do Senhor para a nossa igreja, de nós estarmos com o Senhor por toda a eternidade. No novos céus e uma nova terra, nos quais habita o quê? A justiça. Amém, irmãos? E que essa esperança, né, nós vemos aqui muito juízo, né? Nós vemos que o Senhor, como foi da primeira vez, como o Senhor prometeu que nunca mais viria um dilúvio sobre a terra, quando aquelas pessoas zombavam do dilúvio, quando Noé estava construindo a arca, mas o Senhor prometeu que não afligiria mais a terra com dilúvio, e agora está proposto uma nova situação que seria o fogo. E muitas vezes nós olhando para isso, nós podemos até temer, né? Podemos falar, poxa vida, imagine só um tempo em que os céus e a terra serão incendiados. Nós podemos até temer isso, e muitas vezes nós olhamos para isso, mas nós mesmo assim devemos manter a nossa esperança, porque isso é o propósito de Deus. Isso é o que Deus vai fazer para fazer uma modificação, para trazer novas coisas a tudo que há. Assim como Deus fez com a gente, nós éramos uma antiga criatura, nascidas no pecado, tendo por nosso pai Adão, Deus também transformou a nossa vida, nos fazendo nascer de novo. Assim também Deus vai fazer com o céu e com a terra. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Habitaremos nos novos céus e na nova terra. E se você for falar disso, como uma pessoa falar, o Senhor prometeu que virá. O Senhor virá realmente. E a pessoa falar, eu não creio que Deus virá mais, que o Senhor Jesus virá. Não se enfraqueça na sua fé, porque olhe para, o apóstolo Pedro está dizendo assim, olhe para os profetas, olhe para os apóstolos, olhe para a palavra do Senhor. Não olhe para a lógica humana, não olhe para que os homens pensam pelas filosofias, pelas vãs sutilezas, não olhe para essas coisas, mas olhe para que os apóstolos do Senhor disseram, olhe para o que os profetas disseram, olhe pelo mandamento do próprio Senhor que disse que viria, e o Senhor virá. E quando o Senhor Jesus vier, quando Ele diz, achará porventura fé na terra? Será que Ele achará fé no meu coração? Será que Ele achará no seu coração esperança? Será que Ele achará no seu coração e no meu coração aquele que está aguardando a vinda do Senhor? Irmãos, que nós aguardemos, porque a vinda do Senhor é certa, é verdadeira, porque ela foi dita pelos profetas, foi dita pelos apóstolos e foi dita pelo próprio Senhor. Que nós aguardemos isso a cada dia da nossa vida, que nós não deixemos cair, né? Como diz o ditado antigo, não deixemos a peteca cair,
mas pelo contrário, fiquemos firmes nessa promessa. Que essa promessa do Senhor possa conduzir nossa vida. Que essa promessa do Senhor possa falar grandemente ao nosso coração. Que essa promessa do Senhor possa ser um árbitro nas nossas decisões. Que possa ser um árbitro, se um dia a tentação de abandonarmos a Cristo vier, ela possa ser um árbitro, ela possa falar, não, eu não abandonarei. Porque o mesmo Senhor que veio a primeira vez virá a segunda. Para quando pessoas falarem, abandonem a fé, deixe isso de lado, porque você se reúne no lugar para contemplar, para falar daquele que é invisível. Você está vendo Jesus, você não está vendo Jesus como você sabe que Ele está ali. E você vai falar, porque a sua promessa tem se cumprido a cada dia. Porque sua palavra realmente é verdadeira e fiel e digna de inteira aceitação. E aquele que diz que vem, virá e não tardará. Amém? Que você nesse momento possa estar orando comigo. Porque nós podemos testemunhar que muitas pessoas já deixaram a fé no Senhor. Muitas pessoas abandonam a Cristo por tantas coisas, principalmente porque perdem a esperança, porque muitas vezes perdem esse compromisso com a palavra, deixam o Senhor de lado para seguir a tantas coisas, tantas informações têm chegado, e que a igreja possa resistir firme na fé, que a igreja possa cada dia amar o Senhor, amar a sua vinda, saber que o Senhor Jesus virá um dia e nós o veremos como Ele o é. Nós não precisaremos mais da luz do sol, nem da luz de candeia, porque o próprio Cordeiro será a sua lâmpada. Lá o Senhor, nosso Deus, estará para sempre conosco, nós o veremos, nós estaremos para sempre diante dEle. O Senhor um dia virá, como Ele prometeu, Ele virá. Os mortos em Cristo, todos aqueles mortos de todas as épocas, de todas as nações, de todas as línguas, ressuscitarão dos mortos. E todas aquelas pessoas que estiverem vivas naquele dia que o Senhor virá, serão levadas pelo Senhor e se encontrarão com o Senhor nos ares, e assim estarão para sempre com o Senhor. Senhor, não deixe que a esperança se desfaça em nosso coração, Pai, mas que cada dia nós tenhamos, Pai, tenhamos esperança em tudo que o Senhor Jesus diz, em tudo que os profetas disseram, em tudo que os apóstolos disseram, Senhor. Porque é ali que está firmada a nossa fé, Senhor, naquilo que os apóstolos disseram, Senhor. Que o Senhor Jesus seja a pedra angular, e que as suas promessas, Senhor, por mais que passem os dias, Senhor, não ficarão, Senhor, mas pelo contrário, o Senhor é poderoso, Senhor, o Senhor é fiel e justo para cumprir a tua promessa, Senhor. Não deixe, Pai, que nós venhamos a nos desviar, Senhor. Não deixe, Senhor, que nós apostatemos da fé, Senhor. Pelo contrário, Senhor, nos segure, Pai. Porque sem o Senhor nós nada podemos fazer, Pai. Nós somos fracos diante das situações, Senhor. Nós somos fracos, Senhor, diante da correria, Senhor, das informações que esse mundo nos traz, Senhor. Mas se o Senhor estiver conosco, Senhor, será a nossa rocha, o nosso escudo, Senhor. O Senhor estando conosco, nós nunca esmoreceremos, Senhor. Nós nunca, Senhor, deixaremos a fé, Senhor. Pelo contrário, nós não somente permaneceremos firmes em Cristo, mas falaremos, Senhor, do amor do Teu Filho, Senhor, para conosco. Em nome de Jesus eu te agradeço. Fica aqui com a igreja de Vila Santa Maria, Senhor, a cada dia, Senhor, que o Senhor aplique Tua palavra aqui, Senhor. Que cada irmão, cada irmã, Senhor, cada criança, cada família aqui de Vila Santa Maria, Senhor, venha crescer a cada dia na graça do conhecimento de nosso Senhor Jesus, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a nos alegrar sempre, Senhor, orar sem cessar, Senhor. Não desprezar as profecias, Senhor, não apagar o Espírito, Senhor. Mas pelo contrário, Senhor, estamos vivificados pelo Santo Espírito de Deus, Senhor. Esteja, Senhor, a cada dia, Senhor, falando cada irmão, Senhor, cada irmã. E que nós venhamos a cada dia, Senhor, buscar a Tua face, Senhor. Ao tomarmos decisões, Senhor, irmos trabalhar, irmos estudar, a fazermos qualquer coisa na nossa vida, Senhor, que nossas decisões sejam pautadas pela Tua palavra, Senhor. Sejam pautadas pela esperança das Tuas promessas, Senhor. E sejam pautadas, Senhor, pelo aquilo que o Senhor fala conosco a cada dia. Que Cristo, Senhor, a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração, Senhor. E que a cada dia o Senhor Jesus seja glorificado em nossa vida, Senhor. Para Teu louvor e glória. Obrigado por ter enviado o Senhor Jesus a primeira vez, Senhor. Que o Senhor Jesus já veio, Pai,
e já fez em nós a obra da redenção. O Senhor apagou da igreja seus pecados, Senhor. E obrigado porque é pela promessa da segunda vida do teu Filho, Senhor, que nós aguardamos, Senhor, que nós esperamos, Senhor, que nós cremos, Senhor, que nós temos esperança, Senhor. Fala conosco cada dia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que o Senhor enviou, Senhor, para nos salvar. É que nós oramos, Senhor, venhamos a te agradecer. Amém.